Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O compromisso com Cristo move as pessoas para fora de sua zona de conforto, a fim de crescer, passando de cristão infantil para amadurecido. Devemos aprender o discernimento. Devemos treinar nossa consciência, nosso sentido, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem do mal. Precisamos saber distinguir qual é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. Meu amado, minha amada, sempre é bom nós estarmos atentos, meditando em tudo aquilo que ocorre do nosso lado. Muitas vezes nós queremos que a vida seja diferente. Nós cobramos a nós mesmos e às vezes não encontramos a resposta porque não olhamos profundamente naquilo que fizemos no decorrer da nossa vida. Existe uma carta de um adolescente que escreveu: olha, hoje eu tentei conversar novamente com o meu pai. Acho que não vou falar nunca. Antes de eu conseguir dizer qualquer coisa, ele já começa a se queixar do trabalho. É engraçado como as coisas acontecem. Ele me pergunta como eu estou, me dá um beijo, senta no sofá dizendo estar muito cansado. Minha mãe também não para um segundo. Minha casa é talvez a mais limpa que conheço. E assim mesmo minha mãe tem coisas para fazer o tempo todo. Não entendo os pais. Será que são todos assim? Acho que eles pensam que está tudo ótimo comigo. Ainda bem que pelo menos encontrei um amigo. Um amigo bacana. É um amigo legal mesmo. Ontem ele até deixou que eu experimentasse um trago do cigarro dele. É um cara legal, poxa, até me avisou que maconha faz mal. Só que também me disse que o cigarro é mais prejudicial que a maconha, né? Ele disse que se eu quisesse arranjaria até um pouco para mim. E ainda me dava de graça. Poxa, acho tão bom que quando não consigo ter um amigo em casa, quando meus pais não dão atenção, ele me concede aí, eu consigo amigos tão legais quanto este. Meu querido, minha querida, muitas vezes essa é a realidade de muitos filhos que estão lançados a si próprios, né? Por quê? Porque os pais não têm tempo. Eles sempre têm o que fazer no trabalho, quando não no trabalho, eles têm alguma coisa para fazer com os amigos, ou então eles têm alguma coisa para fazer em casa, porque estão cansados e querem descansar, querem dormir, querem ver uma televisão, querem ver um filme, e esquece de que os filhos necessitam de estarem sendo monitorados. Filhos necessitam da proteção, da correção dos seus pais. E quando isto falta, eles acabam buscando pessoas para complementar, né, a sua vida. E esse complemento, às vezes, é com pessoas que têm má intenção, sim, mas eles agem de maneira a conquistar o teu filho, o nosso filho, né, nossos netos e assim por diante. É impressionante, infelizmente, a quantidade de pessoas que vivem nessa situação. E depois o pai ou a mãe começa a reclamar.
porque o meu filho foi por esse caminho, porque caiu nesta vida, onde foi que eu errei, aonde foi que eu falhei. E muitas vezes ele esquece que falhou exatamente na sua função de pai, na sua função de mãe. E deu no que deu. Ah, mas eu dei tudo que meu filho precisava, eu comprei o celular que ele queria, eu dei para ele o computador que ele queria, eu dei isso, dei aquilo, mas não deu o mais importante de tudo, que é a atenção, que é a conversa, que é a instrução, que é a presença do pai ou da mãe. Então, meu querido, minha querida, é muito importante que você, principalmente você que está nos ouvindo, fique atento. Você que talvez é mãe ou pai recente, fique atento. Filhos, eles são para a vida toda. Filhos necessitam de estarem sempre sendo vigiados, cuidados, orientados, corrigidos, porque eles se sentem amados quando assim é feito. Um pai ou uma mãe que não repreende, que não aconselha, que não diz não para o filho, é um pai ou uma mãe que não dá valor para eles. É a realidade. Não pense que o filho ou a filha quer sempre estar ouvindo sim, sim. É mentira, meu querido, minha querida. Filhos querem ter pais que são líderes, pais que verdadeiramente proteja, pai que os ama e demonstra isso muitas vezes dando uma palavra contrária ao que eles querem, porque eles sentem que os pais se importam com eles. É por isso que tem tantos filhos rebeldes e é o tema de hoje que nós vamos tratar aqui na nossa programação. Porque muitos pais eu vejo que vêm reclamar, mas a reclamação é simplesmente o que eles estão colhendo da sua vida, o que fizeram. Não souberam ser amigos de fato, né, do filho, da filha, amigos reais, daqueles que mostram o que é certo, o que é errado, que questiona, não é aquele amigo que concorda com tudo e leva para o mal, não. Pai e mãe tem que ser autoridade, tem que ser presente, constante. Deus te deu filhos, mas para que você seja responsável por eles. Não pense que a vida vai ensiná-los o que é certo. Na vida eles vão aprender com muita dificuldade e certamente já estarão, né, tomados pelo erro. Então, eu quero dizer para você, papai, mamãe, fique atento, né? Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Deus te deu filhos para você cuidar, para você orar por eles, para você os abraçar, para você os corrigir, se necessário, até, né, dar umas chineladas ali, porque eles precisam da correção da vara, precisam da autoridade, mas necessitam também de palavra, de incentivo, de amor e de instrução para que eles cresçam de forma correta, para que eles aprendam a discernir entre o que é certo e o que é errado. Então, fique atento, porque infelizmente muitos pais, muitas mães são os verdadeiros culpados da situação ruim que os filhos se encontram. Não é verdade? Às vezes eles estão tomados ali por amigos impróprios que os leva para a droga, que os leva para o mau caminho, mas não é porque eles são culpados, nem os amigos. O culpado é o pai e a mãe que não deram a instrução necessária, não foram o presente necessário, não se impuseram necessariamente, porque deixaram que a criança cria-se por conta própria, né? Querem que a televisão ensine, eles querem que a internet ensina, né? Porque eles não querem, eles dizem que vão perder tempo estar com os filhos, instruindo os filhos. Não faça isso, minha querida, meu querido, porque esse é um mau caminho, né? Tenha tempo, tire tempo
para estar com os filhos. Eles crescem dia a dia, eles têm algo a cada dia a acrescentar, e você precisa estar atento. E isso desde que são pequenininhos até que cheguem à sua estatura já de adulto, ter uma mente bem formada. E se eles foram bem orientados, né, quando criança, como diz a palavra do Senhor, ensina o menino o caminho que deve andar, e mesmo depois que seja velho não se esquecerá. Mas você tem que ensinar, né? Tem pais que querem doutrinar os filhos, mas querem que a igreja doutrina, não é educação, não é orientação da Bíblia que a igreja ensine os filhos. Quem ensina os filhos é os pais, né? Na igreja a criança deve ir e aprender que lá é local de adorar a Deus, né? Lá é local de nos reunir, prestar culto a Deus, aprender um pouco mais da sua palavra, amém. Mas educação, instrução diária é pai, é mãe que dá em casa. E tem pai e mãe que não lê sequer um texto da Bíblia durante a vida do filho inteiro em casa. Ele quer que a igreja ensina, ele quer que irmãos ensinam, mas ele não se dispõe a isso, porque nem ele estuda, nem ele se preocupa em aprender e instruir, e muito menos a conversar com seus filhos. Então, meu querido, minha querida, depois você fica choramingando, depois você vem pedir oração por causa do filho que está rebelde. Rebelde foi o pai, foi a mãe, que não soube educar, que não soube instruir, que não assumiu o compromisso que Deus entregou nas suas mãos, e Deus vai cobrar de você. Então, por isso é muito importante que nós estejamos atentos a esse tema, tá bom? Nós vamos dar sequência. É isso aí, meu querido, minha querida, como eu estava a comentar, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período de tempo em que as pessoas acabam se descuidando de sua responsabilidade como pai, como mãe, como educador, como instrutor, né, dos seus filhos. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós estaremos negligenciando exatamente a responsabilidade que Deus nos deu. Então, antigamente havia-se costumes, né, até nas escolas, de fazer oração, né, com os alunos, de lerem a Bíblia. Isso de certa maneira auxiliava, sim, né? É importante termos o conhecimento entre Deus, entre o certo e o errado. E hoje nós vemos muitas imagens em notícia de pessoas totalmente desequilibradas, né, como ocorreu aqui no nosso estado de Santa Catarina, na cidade chamada Saudades. E aí você encontra exatamente a situação que está uma pessoa que foi exposta de alguma maneira, né, ao descuido dos pais. Por quê? Porque para deixá-lo mais tranquilo, para não se incomodarem, permite que ele fique no seu cantinho sossegado e não fiscalizam, não mostram interesse, não mostram o cuidado. E essas pessoas acabam fazendo qualquer coisa para chamar atenção para si, para serem notados, para serem vistos. E isto ocorre porque dentro de casa eles são fantasma. Dentro de casa eles não são vistos por ninguém, falado. E eis aí um problema. Muitas crianças procedem desta maneira, meu querido, minha querida. Procede de maneira equivocada porque ele quer chamar atenção, ele quer ser visto, então ele vira birrento, ele começa a criar confusão, seja na escola, dentro de casa e assim por diante. Por quê? Porque parece que ninguém o vê. né? O pai e a mãe sentam lá no sofá, querem ver a televisão, ou querem atender a visita, ou querem fazer qualquer coisa, menos dar atenção a seus filhos. Eles acabam então sendo ou entendendo que são invisíveis.
E isso vai desenvolver-se no caráter dessas crianças. Por quê? Porque a maioria dos pais hoje também tem 1, 2 filhos, quando tem. Então, não existe um relacionamento entre outras pessoas, né, entre outros irmãos. Na antiguidade, os pais tinham lá 4, 5, 10 filhos, então só a interação entre a irmandade já era importante para aquelas crianças, para se desenvolverem mais sadios, né? E os pais acabavam olhando por todos, corrigindo a todos, falando com todos, e hoje procuram ter o mínimo possível de filhos, mas não dão um mínimo de atenção, de cuidado necessário que realmente faz a diferença na vida de um filho e de uma filha, por não corrigir, por não atuar diretamente, e acaba permitindo esse filho, esta filha, entrar numa situação que depois não tem saída. Então nós vemos aí várias pessoas, né? A gente fala da droga, mas não é só a droga, né, que tem levado tanta gente. Nós vemos aí muitas pessoas com problemas sérios de mente, né, que levam a atitudes bem equivocadas, como foi esse caso citado da Cidade de Saudades, mas também outras situações em que muitos jovens tiram a sua própria vida. Se matam porque não encontram ou não se sentem felizes, realizados, se sentem rejeitados muitas vezes pelos pais, porque ninguém lhe dá a atenção devida, e ele faz uma coisa ou outra até contrária para ver se chama atenção, e os pais não se dão conta de que o filho está querendo é chamar atenção. Então, meu querido, minha querida, nós devemos estar atentos para o nosso dever, né? Valorizar aquilo que Deus nos deu, valorizarmos e cuidar daquilo. Quando valorizamos, cuidamos, não negligenciamos. Eu vejo também hoje muitos pais sendo pais, mães muito velhos, né? Lá com seus 35, 40 anos. Ah, pastor, mas o que tem isso? Tem sim, já está na idade de ser avô. Aí vai criar o filho como avós. E avós, meus queridos, eles não têm o mesmo sentimento de pai e de mãe. Eles são muito frouxos. Avós não cuidam e não educam netos igual educaram filhos, não. E quando você tem essa idade, você acaba negligenciando a tua responsabilidade de papai e mamãe, porque começa a ser mais sedento, cede mais, né, para as crianças, não chama atenção quanto devia, encoberta os erros, acaba dizendo muito sim em vez de dizer não. Apesar de ter tempo muitas vezes para estar com a criança, mas não demonstra o cuidado que devia ter. E dá muita libertinagem, e a criança acaba tomando conta daquilo. E daí ela não quer mais ouvir não, e quando diz não, ela vira birrenta, ela se joga no chão, ela quer quebrar coisas, e os pais ficam apavorados, não sabendo o que fazer. Muitas vezes só faltou autoridade na voz, mas isso ocorre porque muitas vezes são pais que estão na idade de serem avós e estão sendo pais. Alguns se tornaram pais mais tarde, outros já estão tendo filhos adultos e estão tendo outras crianças, e isso também gera problema. Por isso que normalmente os filhos mais velhos dizem que os filhos mais novos não são criados iguais eles foram. E é uma realidade. A realidade, por causa da idade, as pessoas têm um comportamento errôneo. A voz pode estragar os filhos se ficarem muito tempo com eles, porque eles têm outra maneira de ver, de sentir. Talvez são bons porque passam um pouco mais de tempo, conversam um pouco mais, mas também acabam sendo muito flexíveis. E não pode, né? Não pode.
Filho tem que ser sim, sim, não, não, na hora certa e de forma certa, com austeridade. Isso faz com que a criança se sinta muito mais protegida, amada. O não, muitas vezes, é muito melhor do que o sim. Porque o sim é como a pessoa está dizendo para se livrar, né? Ela quer ir lá fazer isso, então vai, não me incomoda. Meu querido, minha querida, não faça isso, né? Crianças precisam de cuidado, de zelo, para não cair na artimanha do mundo lá fora, para não se formar numa mentalidade não apropriada, porque a criança que cria-se sempre com sim, quando vai para o mundo é cheio de não, e ele não vai saber aceitar esse não, ele vai criar problemas na vida dele mesmo, porque ele acha que o mundo é igual dentro da casa dele, na casa dos avós, na casa dos pais, e não é verdade. O mundo é diferente e você tem que criar o seu filho sabendo como ele tem que reagir lá no mundo. Que ele vai ter que lutar para adquirir aquilo que ele precisa e que nem todos estarão do lado dele dando o apoio que ele precisa não. E que ele precisa saber ouvir não na hora certa, saber ser submisso na hora certa, como também quando precisar ser o líder, ser o pai, ser o chefe na hora certa. É por isso que muitos não servem para ser patrão, para ser um gerente, porque não foram criados como filhos bem instruídos, como pessoas que têm boa liderança. Então ele não vai servir para ser um bom líder de forma alguma. E como vai ser um bom pai, uma boa mãe? Você tem que prestar atenção, tem que buscar essa orientação. Meu amado, minha amada, você tem que passar mais tempo sim com seus filhos, você tem que fiscalizar sim muito mais no colégio, como estão se comportando, se estão respeitando professor, professora, porque hoje devido à má instrução do governo nesse aspecto, tentando talvez coibir a violência, né, que os pais muitas vezes cometem, infelizmente lei não resolve isso, infelizmente não resolve. Um pai violento vai ser um pai violento, uma pessoa violenta vai ser violenta com lei ou sem lei, né? Isso independe do que for, porque quem tem uma má formação, um mau caráter, não adianta. Ele vai burlir com lei, com tudo, porque não é a lei que vai fazer com que ele pare. Então, criaram leis que são bons, mas que foram mal interpretados e muitos pais se tornaram frouxos na educação dos filhos, criando filhos também frouxos que não poderão exercer a sua atividade de pai, de chefe, de líder. E isso, meu amado, minha amada, é muito importante para nós, como filhos de Deus, não seguirmos os costumes do mundo, mas se instruir segundo o que a Bíblia nos orienta. E a Bíblia nos orienta que nós, como pais, devemos estar ali instruindo a respeito da palavra, da salvação, mas também do caráter, da formação desta criança em saber se comportar mediante as circunstâncias. Muitas vezes Deus tem um monte de não para nós. Os mandamentos de Deus já começam tudo com não. Não faça isso, não mate, não roube, não adultere, não minta, não dê falso testemunho, não cobice, né? Veja só. E o mandamento que não é sim, diz assim: honra teu pai e tua mãe. Entendesse? Então, meu amado, minha amada, é nossa obrigação, nós temos que a cada dia nos aprimorarmos para termos filhos abençoados, filhas abençoadas, que estejam, né, vivendo com muito mais intensidade e não sejam pegos pelo mundo para levar para o mundo da prostituição, da droga, da violência ou dos desequilíbrios que há aí tanto com jovens, né, tirando vidas de crianças ou de outras pessoas simplesmente por chamarem atenção. Então, esse cuidado você, eu, nós, como todos devemos ter. Medite nisso, né? São coisas do dia a dia. São coisas essenciais para que possamos agradecer a Deus pelos nossos filhos serem bênçãos, quando nós também fazemos eles serem bênçãos. Quando nós os orientamos nesse sentido, quando nos posicionamos como verdadeiros pais e tomamos o tempo devido para orientá-los a serem bons filhos. Que Deus possa te iluminar
e preparar você a cada dia para ser uma boa mãe, um bom pai em todos os aspectos ao qual Deus requer de nós. Maravilhoso eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu apresento cada um dos nossos queridos ouvintes que acabamos de meditar, ó Pai, nesse tema muito importante de sermos pais. Como o Senhor se posiciona como nosso Pai. Um Pai que nos ama, mas um Pai que nos corrige, um Pai que nos orienta, um Pai que nos coloca no caminho ao qual devemos seguir. Que nós também possamos ter esse mesmo comportamento. Que possamos amar nossos filhos a ponto de repreendê-los, de castigá-los, se assim for necessário, para que eles se mantenham sempre colhendo os melhores frutos. Senhor, capacite aos jovens que estão se formando e formando famílias. Capacite a nós que já estamos numa idade mais avançada, mas que estamos também com responsabilidade com netos, bisnetos e assim por diante. Que tenhamos a mente preparada para auxiliar, para instruir na reta justiça, no verdadeiro equilíbrio de um homem e de uma mulher de Deus, para que tenhamos filhos cheios de virtudes, cheios, Senhor, de bênçãos, que possam nos trazer alegria e felicidade. Assim, em Tuas mãos coloco cada casal, cada família, cada pai, cada mãe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como também, Senhor, peço sobre a vida de cada um que nesta manhã pediu oração, pelas famílias que aqui pediram oração, Senhor, pelos aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, que pediram oração, que estão em fase de cirurgias. Pai Santo, tem misericórdia, estende a Tua mão, como na nossa irmã Edna que está a fazer exames, estende a Tua mão poderosa, ó Pai, e mostre quão bom o Senhor é para fazer com que o Seu povo seja um povo mais saudável. Por isso, em Tuas mãos coloco cada pedido, confiados, Senhor, no Teu amor, na Tua misericórdia e no Teu poder, no nome do nosso mediador, Jesus Cristo. Amém.